Então, nós vamos começar falando de um dos elementos fundamentais da nossa trajetória. O que nos motivou a fazer esse curso? Existe nas parábolas de Jesus a parábola do semeador, que ele lança sementes para todos os lados. E existe a história do livro Homem e seus Símbolos, que o Jung, convidado a popularizar suas ideias, ele recusa, já estava idoso, próximo da sua passagem, da sua morte. E aí ele teve um sonho, em seguida, onde ele estava em praça pública e ensinava para pessoas de várias áreas, pessoas que não eram psicólogos nem psiquiatras, e as pessoas entendiam o que ele falava. Então, esse espírito que nos move à realização desse curso. E ele tem, assim, uma dimensão iniciática. Justamente o capítulo que o Jung escreve, no Homem e seus Símbolos, o meu também, já bastante castigadinho, em português traduziram como Chegando ao Inconsciente. No espanhol, a tradução é Acercamento ao Inconsciente. E ele coloca na página inicial a entrada do túmulo do faraó Ramsés III. Então, esse é o ponto de partida da nossa inspiração para essa jornada de hoje, muito forte. Então, por que o Jung usa essa imagem? O que significa uma entrada no mundo dos mortos? O que significa a iniciação? Quais as correlações com a jornada que começamos a empreender? Então, assim, a entrada no mundo dos mortos, penetração no além, é um símbolo que é equivalente à penetração nas dimensões da psique que estão ou estão além da consciência. Uma aventura preciosa e perigosa, capaz de desvelar tesouros, mas também de tecer labirintos nos quais a mente humana pode se perder se não tiver o fio de Ariadne, de todos os conhecimentos dos seus antecessores, dos caminhos percorridos com sucesso para chegarmos até aqui hoje, onde temos muitos saberes e práticas eficazes e reveladoras. O fio de Ariadne, no mito do Minotauro, Teseu tinha que entrar no labirinto para matar o Minotauro. O Minotauro tem muitos simbolismos. Pode ser que a gente veja, quando formos estudar a mitologia, a nossa sombra, né? É o confronto com aquelas dimensões também animalescas e semi-humanas dentro de nós. E o fio de Ariadne, tecido que Circe dá para ele, também o fio da aranha, né? Que tudo é símbolo, como nós vamos ver a partir de hoje, é o que ajuda Teseu a entrar e sair do labirinto. Então, nós hoje temos o fio de Ariadne, muitos fios, né? Que nos ajudam a acessar o inconsciente, fazer o que precisamos fazer e sairmos não incólumes, mas transformados dele,
de suas profundas águas e dimensões. O método que adotaremos é um método muito antigo, né, e se inspira nas iniciações de vários tempos e lugares. O propósito das iniciações é formar pensadores independentes, desejosos de chegar, por seu próprio esforço, a discernir a verdade. Isso é o que caracteriza o iniciado. O iniciado é alguém que caminha por si mesmo. Isso está no livrinho do Oswald Wirth, O Ideal Iniciático. Nada lhes inculca, nem se lhes pede nenhum ato de fé. O iniciado não é um homem de fé, é um homem da experiência, que é exatamente o caminho que nós começamos a trilhar. Trazemos apenas procedimentos de saudável e leal investigação da verdade. O próprio Buda já falava isso, né? Essa última frase é do Max Rendel, Ensinamentos de um Iniciado. Bem, então, vemos que Nicodemos, ao ouvir Cristo falar-lhe sobre a necessidade de nascer de novo, ele pergunta, mas como pode ser isso? Devo entrar no ventre da minha mãe novamente? E Jesus até ironiza, mas és um sacerdote e não sabes dessas coisas. Com nossas mentes inquiridoras, nós também ansiamos por mais luz sobre os vários ensinamentos referentes ao nosso futuro. Nossa proposta é esclarecer as almas ansiosas sobre os mistérios da vida. Vocês vão ver que nós não encontramos ensinamentos sobre os mistérios da vida apenas nos textos sagrados, mas também na psicologia, especialmente na psicologia junguiana e transpessoal. Para adentrarmos os domínios da psique, precisamos da força, talentos e habilidades dos personagens divinos, que são, na verdade, representações simbólicas da psique total, seres que se assenhorearam de todas as potencialidades que nós trazemos em nós latentes. Portanto, o acesso ao inconsciente é aquilo que vai nos trazer oportunidade de despertar nossas potencialidades latentes. Então, essas dimensões que nós trazemos dentro de nós, como nós veremos ao longo do curso, né, suprem o ego da força que lhe falta. Isso nós vamos encontrar de muitas maneiras. A arma simbólica do herói, os animais colaboradores, né, o mestre que ensina. Existem muitos simbolismos desses recursos interiores que vão nos ajudar na nossa empreitada de conhecermos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o todo e os deuses. Estava escrito no portal do Oráculo de Delfos, na Grécia. E sua função específica lembra que é atribuição essencial do mito heróico, desenvolver no indivíduo a consciência do ego. Então, o herói também, muitas vezes, nós vamos ver a importância do mito do herói, ele também, ele representa a consciência desenvolvida. É importante expandirmos a consciência, ampliarmos a consciência.
E a psicologia do inconsciente é uma forma de expansão de consciência também. Tornar consciente o inconsciente é uma expansão de consciência. Temos muitas outras formas que nós vamos ver nessa construção, vamos construindo aos poucos, vamos colocar uma pedrinha, algumas pedrinhas hoje, mas a estrada tem muitos outros, muitas outras etapas e a escada tem muitos outros degraus. E a consciência do ego também envolve o conhecimento de suas próprias forças e fraquezas, de maneira a deixá-lo preparado para as difíceis tarefas que a vida lhe há de impor. A vida é uma tarefa hercúlea. Os trabalhos de Hércules estão na nossa vida e que precisamos empreender essa jornada. Atualmente, nós consideramos heróis pessoas com caráter muito diferente. Eles são corajosos, fortes, imperturbáveis, inteligentes, e estarão sempre cercados com a aura de eternos vencedores. Temos aí o mito do vencedor, né? Presente com muita, de maneira muito pujante na cultura moderna, especialmente nas culturas, enfim, relacionadas ao modelo aí capitalista, consumista, né? Mas estes são os heróis do patriarcado. Então, mas como estudaremos, nós vamos ver que, a partir dessa jornada, os heróis aqui são de um tipo diferente. Os que continuam vivos em nossos contos de fadas, lendas e alguns mitos também. Ali o herói, ao menos a princípio, não é corajoso, forte, esforçado ou hábil. Ao contrário, ele é sempre o mais novo, o tolo, o bobo, o ignorante e o inconsciente. É muito interessante, porque o louco do tarô representa isso, né? É o peregrino nos caminhos do mundo material, os 4 naipes representando os 4 elementos, com um saco às costas, onde os 4 elementos estão ali no seu inconsciente, ele não sabe os tesouros que ele tem. E o cão que morde a sua perna é o sintoma, a dor, a crise que o aguilhoa para ajudá-lo a despertar. Mas o fato interessante é que justamente esse idiota é que consegue realizar a grande obra da individuação, da cura, do despertar. Então, nós vemos aí, por exemplo, os sufis, a sabedoria dos idiotas, né, do Idris Shah. Ele explica o que significa esse termo no sufismo. Os sufis se intitulam idiotas. Observem que coisa interessante. Como que os pensadores de curto alcance imaginam que a sabedoria pode ser considerada loucura pelos sufis? Aquilo que os pensadores de curto alcance imaginam que é sabedoria pode ser considerado loucura pelos sufis, e esses, por contraste, chamam a si mesmos de idiotas. Por uma feliz coincidência, também a palavra árabe para designar ao santo, wali, tem o mesmo equivalente numérico que a palavra idiota, balid. Assim, pois, temos um duplo motivo para considerar os sufis como grandes pessoas e nós mesmos, os idiotas, os ignorantes.
Então, só para nós termos uma ideia de como podemos nos deparar com jogos de opostos ao longo dessa jornada. Então, o que esse ignorante a princípio, tolo, porque ele talvez seja um desadaptado em relação às expectativas do mundo, em relação às pessoas bem-sucedidas no mundo material, porque os seus olhos estão voltados para outros horizontes. Então, o que ele precisa é de um processo de iniciação que equivale a entrar na selva tenebrosa. A selva tenebrosa do inconsciente. Então, como é que poderíamos descrever esse processo, né? Isso aqui é o livro, coitadinho, a capa já saiu do livro, mas vou mostrar a capa para vocês. Nós vamos usar no terceiro ou quarto módulo. Cuentos de Hadas, Cooper, Alegorias de los Mundos Internos. O que é essa selva tenebrosa do nosso próprio inconsciente? A floresta também é um símbolo do inconsciente. Eu tenho estudos feitos sobre isso. O iniciado contempla o mundo com olhos diferentes. Antes eram os olhos ingênuos de uma criança. Agora sua visão é a do que possui a experiência e o conhecimento, que estão vedados àqueles que não passaram pelo transe da morte iniciatória. O iniciado tem agora plena consciência do significado total da vida e está física, mental e espiritualmente incorporado à vida adulta. Mas antes de alcançar essa etapa, antes de poder reconquistar o paraíso, estão todos os terrores do lado obscuro da natureza e da morte, aos que há de fazer frente. Nos contos de fadas se simbolizam especialmente mediante a selva tenebrosa, os mitos do engolimento, do ventre do monstro, da baleia, tem muitas variantes, né, do mesmo tema, do passo através do umbral, das pedras demolidoras ou a porta estreita, a porta do muro, a ponte perigosa, e outros símbolos de todos os ritos de passagem do limite ou umbral, onde se juntam o mundo natural e o sobrenatural, e onde tem lugar a mudança do mundo conhecido, familiar, profano, ao espaço desconhecido, interior e sagrado, a entrada em um novo mundo, o perigoso mundo ignoto. Nós tememos o desconhecido. Talvez o mundo ignoto seja até o grande lugar da segurança e da salvação, mas, a princípio, nós o tememos. Ogros, monstros e animais ferozes estão de guarda em seu umbral, de modo que só os que estão dispostos a enfrentar a eles e vencer os perigos podem triunfar e traspassar esse umbral. Possivelmente o símbolo mais frequente desse passo no conto de fadas é a selva tenebrosa ou encantada. No plano psicológico, pode representar o mundo confuso dos problemas sexuais ou mentais. É também o reino das emoções, com toda a sua instabilidade. Está associado também com as águas profundas, os mares ignotos, o deserto, todos representando o caos, quer seja assim, o caos primordial do grande poder feminino, a Magna Mater, ou psicologicamente o caos do indivíduo que não está plenamente integrado. Nosso oceano interior, num sentido geral, onde estão todas as possibilidades, né? Segundo os essênios, o mar eterno onde se ergue a árvore da vida é feminino. Nosso inconsciente é a mãe de tudo.
É principalmente nos encontros com o aspecto obscuro do princípio feminino onde o herói se enfrenta ao maior perigo, pois em seu aspecto luminoso é ela quem o alenta a realizar seus mais nobres esforços, e é a ela a quem, em última instância, deve regressar. Então, Jung vai mostrar a importância do ego mergulhar na mãe, no inconsciente, para emergir renovado a partir daí. Em qualquer caso, psicológico ou espiritual, o ego entra no mundo indiferenciado, é o regressus ad úteros, regresso ao útero, onde tem de ser recriado e desde o qual emerge de novo, renascendo para a luz. É um lugar de provas e de iniciação. A alma entra no reino da morte para encontrar o significado da vida e para descobrir sua própria profundidade e altura. Então, essa é, digamos assim, a introdução, né, dos nossos estudos de hoje. Né? Então, assim, existe essa ideia de que aquilo que julgamos ser um modo de viver pode ser, na verdade, mais um modo de morrer.